Opa, vamos começar mais um episódio aqui no Musicalmente Falando. O episódio de hoje tem como objetivo trazer algumas informações e opiniões pessoais sobre a coleção História das Escolas de Samba, lançada pela Discos Marcos Pereira nos anos de 1974 e 1975. Antes de começar a falar sobre os álbuns propriamente ditos, é importante que a gente conheça tanto a figura de Marcos Pereira quanto a Discos Marcos Pereira. Marcos Pereira foi um advogado, publicitário e empresário brasileiro, nascido no ano de 1930 e falecido em 1981, que além das várias funções já citadas, também era um entusiasta da música nacional, que temia que essa fosse substituída pela música estrangeira. Ele sentia que isso estava acontecendo no Brasil, muito em decorrência da Jovem Guarda e da Tropicália. Isso culminou com a fundação, inicialmente, do Barão Jogral, onde ele contratava artistas locais de samba, de forró e de gêneros regionais da música brasileira. E o projeto ele cresceu tanto que posteriormente, no ano de 1973, se tornou uma gravadora que tinha como ênfase apenas a produção cultural desses artistas. Então, ele fez coleções com música popular do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, o primeiro álbum de estreia de Cartola e também a coleção História das Escolas de Samba, que aqui iremos tratar hoje. Vamos começar pelo primeiro álbum, História das Escolas de Samba, Mangueira, de 1974. Foi lançado em 11 de setembro de 74, junto com História das Escolas de Samba, Império Serrano. Ele fez dois lançamentos, um em 74, dois em 74, perdão, e dois em 75, mas eles saíam em um box, como discos duplos. A Mangueira foi uma escola de samba fundada em 28 de abril de 1928 por Cartola, Zé Espinguela, Saturnino Gonçalves, Seu Euclides, Massu da Mangueira, Paquetá e Abelardo da Bolinha. É 20 vezes campeã da primeira divisão de Carnaval Carioca e reuniu nesse álbum sambas de terreiro e alguns dos seus principais samba enredo. Eu vou citar as faixas e depois vou falar sobre o samba enredo. São 12 faixas. A primeira é a mais querida de Padeirinho, Canto com a Natureza, de Primavera, interpretado por Lourenço, Jamelão e Nelson Sargento. Vingança, de Carlos Cachaça. O Grande Presidente, de Padeirinho. Lembra da Baeté, de Preto Rico. Vale do São Francisco, de Cartola. Imagens Poéticas, de Jorge Lima, que é cantado pelo Grupo Mangueira. Fiz por Você o que Pude, de Cartola. Mercadores e Suas Tradições, de Jurandir da Mangueira. Homenagem, de Carlos Cachaça. Chega de Demanda, de Cartola. Velha Baiana, de Preto Rico. Os sambas de enredo presentes no álbum são o Canto com a Natureza, de 1970, perdão. É como o próprio nome diz, é uma música que faz uma ode à natureza, fala sobre a natureza e conseguiu o terceiro lugar no Carnaval de 1970. Na sequência do álbum temos Mercadores e Suas Tradições, de 1969. Foi um samba enredo que tinha como temática central a figura dos bandeirantes e do desbravamento dos sertões. Não vou entrar no mérito sobre o quão heróicos os bandeirantes são, mas na época isso era uma proposição que ainda fazia sentido. Com esse enredo, a escola foi vice-campeã do Carnaval de 69. E na sequência do álbum tem o Grande Presidente, a Exaltação de Getúlio Vargas, que tirou o terceiro lugar no Carnaval de 56, mas um nome explicativo. É uma canção que faz referência ao, à época, muito idolatrado presidente Getúlio Vargas. Lendas da Baeté, campeã do Carnaval de 1973, fala sobre, como o nome diz, figuras de matrizes africanas que é, faziam parte do imaginário dos habitantes da Lagoa do Abaeté. Então, se fala sobre Janaína, Iemanjá, Iara, entre outras figuras míticas muito relacionadas às religiões de matrizes africanas. Além de ter esses sambas enredos, todos os demais são chamados samba de terreiro, tocados normalmente nas rodas, e que não eram utilizados no desfile. Eu acho esse primeiro álbum precursor, que não funciona tão bem. Eu acho que tem as músicas menos inspiradas e tem a pior produção. Talvez fosse o primeiro posto em estúdio, então ainda não se tinha o refino necessário. Em geral, é o que menos me chama a atenção, mas vale a audição. Eu acho que é uma coleção que a audição tem que ser feita integralmente.
Mas vamos para o próximo. História das escolas de samba, Império Serrano, de 1974. A escola Império Serrano surge inicialmente visando ser uma escola democrática, onde todas as decisões deveriam ser tomadas em conjunto, contrastando com a escola anterior dos membros fundadores, o Prazer da Serrinha, que era organizada, patrocinada e presidenciada pelo sambista Seu Alfredo, que em decorrência disso agia de forma muito autoritária. Esse autoritarismo culminou com uma mudança de plano no Carnaval de 46, onde ele exigiu que fosse cantado o samba de quadra Alto da Colina ao invés do samba enredo planejado intitulado Paz Universal. Essa decisão, por ser muito tardia, prejudicou o desempenho da escola, que alcançou apenas o 11º lugar naquele ano, e o clima se tornou insustentável. Dessa forma, Sebastião Molequinho, junto com outros dissidentes da escola anterior, resolveu fundar o Império em 1947. O Império ele tem 9 títulos, ou seja, é o quarto maior campeão do Carnaval Carioca, mas tem alternado bons e maus momentos e não vence a primeira divisão desde 1982. Agora, em 2025, vai disputar o Grupo Ouro, ou seja, a segunda divisão do Carnaval Carioca, pela segunda vez consecutiva. As faixas do álbum são Eu Sou Imperial, cantada por Avarese, Cinco Bares da História do Rio, de Dona Ivone Lara, Não Chore Amor, cantada por Jorge Peçanha, Amor Inesquecível, de Dona Ivone Lara, Antônio Castro Alves, cantado por Avarese, Herói da Liberdade, cantada por Jorge Peçanha, Zaquia Jorge, Vedete Subúrbio, Estrela de Madureira, cantada por Avarese, Aquarela Brasileira, cantada por Jorge Peçanha, Minhas Primaveras, cantada por Mestre Fuleiro, Exaltação à Bahia, cantada por Dona Ivone Lara, Nordeste, Seu Povo, Seu Canto, Sua Glória, cantada por Wilson Diabo, Meu Drama, cantada por Jorginho Peçanha. Os sambas enredo desse álbum são o Antônio Castro Alves, primeiro samba enredo da escola, e que já foi o vencedor do Carnaval Carioca em 1948. Nome autoexplicativo, faz uma homenagem ao poeta Antônio Castro Alves, que morreu muito precocemente, com 24 anos. Cinco bailes da história do Rio, que foi vice-campeã do Carnaval Carioca em 1970, perdão, em 1965. Ele fala sobre o carnaval também e sobre alguns elementos do carnaval de rua do Rio de Janeiro. Na sequência, vem Herói da Liberdade, que ganhou o quarto lugar em 1969. É uma faixa que fala sobre a libertação dos escravos e o papel da maçonaria nessa libertação. Na sequência, Nordeste, Seu Povo, Seu Canto, Sua Glória, ganhou o terceiro lugar em 1971 e que fala, como o próprio nome sugere, homenagem ao Nordeste. As escolas de samba apresentavam, já desde essa época, uma proximidade muito grande com a cultura nordestina. Então, tem, tem muito esse intercâmbio cultural. E por fim não, cronologicamente por fim sim, mas não na sequência do álbum, Zaquia Jorge, Verdade Subúrbio, Estrela de Madureira, ganhou o terceiro lugar em 1975. Fala sobre o retorno da chamada Vedete Suburbana ao Rio de Janeiro. É, Essa Vedete Suburbana é Zaquia Jorge, que foi uma artista pioneira e muito importante para o Carnaval Carioca e para o Império Serrano. Morreu precocemente aos 33 anos, em 1957. E a última, na ordem do álbum, é Exaltação à Bahia, ganhou o terceiro lugar no Carnaval Carioca de 66. Como o nome sugere também, é uma homenagem à Bahia, retomando a questão do intercâmbio cultural anteriormente citada. Entrando agora em 1975, temos o álbum Portela, que saiu junto com o álbum do Salgueiro. A Portela é uma escola de samba que surge em 1923, fundada por Paulo da Portela, Antônio Rufino e Antônio Caetano, que eram membros do bloco Baianinhos do Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz é o bairro sede da agremiação, e que estava com muitas escolas de samba, então eles resolveram fundar a Portela, a partir da ideia de fazer meio que uma homogeneização dessa das escolas do bairro, e além disso, segundo os próprios membros fundadores,
e incentivar um carnaval sem violência e sem rivalidades tão afloradas entre as escolas. A Portela é a maior campeã do Carnaval Carioca, conquistou 22 títulos entre 1935 e 2017. Seu álbum também tem 12 faixas, sendo essas Brasil de Ontem, cantada por Manasséia, Hino da Velha Guarda da Portela, cantada por Chico Santana, O Mundo é Assim, cantada por Alvaiade, Quitandeiro, cantada por Alvaiade, Brasil, Panteão de Glórias, cantada pelo Grupo do Muro, Sentimentos, cantada por Monarca, Macunaíma, cantada por Mestre Marçal, Recado, de Casquinha, Rio, Capital Eterno, de Walter Rosa, Falem de Mim, cantada por Malandro Histórico Alvaiade, de Paulo a Paulinho, cantada por Monarco, Cidade Mulher, cantada por Velho Guarda da Portela. De Paula Paulinho é uma faixa interessante porque ela está falando justamente sobre dois ícones da história da escola, que são Paulo da Portela e o conhecido nacionalmente Paulinho da Viola. Entre essas faixas, os que são sambas enredos são o Brasil de Ontem, de 1952. Não se tem apuração sobre, sobre quem ganhou o carnaval nesse ano, então a gente não sabe exatamente qual é o, o, o resultado. O Brasil de ontem, como o nome sugere, fala do tempo, principalmente do Brasil colônia e, e do sofrimento dos escravos. A faixa seguinte é o Brasil Panteão de Glórias, lançada em 1959 e que foi campeã. Mais uma vez, é uma música que tem um tom ufanista. Ela destaca os problemas vividos pelo Brasil colonial, mas reconhece que ele vivia na época um bom momento, as coisas estavam melhorando e foi bastante impactante a época. Macunaíma, que tirou o quinto lugar em 1975, fala sobre o livro de Mário de Andrade, né? Não o livro, mas descreve toda a aventura épica do anti-herói Macunaíma. Por fim, temos o samba Rio, capital eterna do samba, que foi campeão em 1960 e que fala exatamente sobre isso, faz a intersecção entre samba e Rio de Janeiro, duas coisas que parecem quase inseparáveis. Eu acho esse álbum o que tem as melhores canções de terreiro, os melhores sambas de terreiro, que não sejam sambas enredo, ou seja, eu gosto muito de Hino da Velha Guarda da Portela, gosto muito do Quitandeiro, acho que de Paulo a Paulinho da Viola é o grande samba de terreiro entre todos os álbuns, então acho que ele não é tão unilateral, tanto as faixas que são samba de terreiro quanto os sambas enredo são muito bons. Por último, temos o História das Escolas de Samba, Salgueiro, que saiu junto com o da Portela em 75. O Salgueiro, ele foi fundado após o fracasso no Carnaval Carioca de três escolas do bairro do Salgueiro. Aí depois eu digo ao Unido do Salgueiro e ao Azul e Branco, que não conseguiam fazer frente ao domínio de Portela, Império Serrano e Mangueira, e que resolveram se unir para formar uma única agremiação. Ela foi fundada em 1953, sendo a mais nova entre as quatro citadas, mas sem a Unidos do Salgueiro, apenas com a Azul e Branca, e depois eu digo. Posteriormente, os membros da Unidos do Salgueiro iriam para a própria Acadêmicos do Salgueiro, tá? É importante essa distinção. Essa escola que eu estou falando agora é a Acadêmicos do Salgueiro, a Unidos do Salgueiro não existe mais, e eles resolveram se juntar a ela. É uma das escolas de samba mais populares do Brasil e é a quarta mais vencedora do Carnaval Carioca junto com o Império Serrano, tendo conquistado 9 títulos. É, a título de curiosidade, aqui eu já falei da maior campeã, que é a Mangueira, aliás, que é a Portela, a segunda maior campeã, que é a Mangueira, os quartos, que são o Salgueiro e o Império Serrano, o terceiro maior campeão é a Beija-Flor, mas a sua sequência de títulos começou só em 1976. O álbum tem 12 faixas também, sendo elas Morro Inspiração, cantada por Geraldo Babão, Chica da Silva, cantada por Manuel Rosa de Oliveira, Nega, o que queres de mim, de Geraldo, cantada por Geraldo Babão, Casa do Pequeno Jornaleiro, cantada por Pindonga, Romaria Bahia, cantada por Romário de Salgueiro, Homenagem a Antenor Gargalhada, cantada por Geraldo Babão, As Minas do Rei Salomão, cantada por Sandro Rodrigues, Quilombo dos Palmares, cantada por Manuel Rosa de Oliveira, Imperatriz do Samba, cantada por Pindonga, História do Carnaval Carioca, cantada por Geraldo Babão, Assim Não É Legal, cantada por Manuel Rosa de Oliveira, e Sambista, cantada por Iraci Antônio Serra.
Os sambas enredo desse álbum são Romaria Bahia, que conquistou o terceiro lugar já no seu ano de estreia em 1964. É uma exaltação à Bahia e fala também sobre a festa de Romaria, que é parte essencial da cultura do estado. Quilombo dos Palmares, que foi a campeã em 1960, é explicativo quanto à história de Zumbi dos Palmares e do Quilombo dos Palmares. Chica da Silva, campeã em 1963, também um nome sugestivo, fala sobre a obra, a obra de época de João Félix dos Santos e as aventuras da protagonista, além da história do Carnaval Carioca, que foi campeã em 1965. Como o próprio nome sugere, fala sobre o Carnaval Carioca. Esse é o melhor álbum para mim, entre esses. As faixas que são sambas de terreiro poderiam ser facilmente sambas enredo. Eu destacaria Casa do Pequeno Jornaleiro, Nego que Queres de Mim, homenagem a Antenor Gargalhada. Queria que houvesse samba enredo, homenagem a Antenor Gargalhada, que foi uma das grandes figuras da história do Salgueiro. Mas os sambas enredos são interpretados de maneira épica no próprio Chica da Silva, no próprio Romaria Bahia, o Imperatriz do Samba, que não é um samba enredo, também funciona muito bem. As Minas do Rei Salomão, que foi um dos sambas a vencer o carnaval, também tem uma grande interpretação. Então, para mim, é o álbum mais coeso e o melhor entre esses. Estamos chegando ao fim. Espero que você tenha gostado do vídeo. É uma temática muito importante, mas que é pouco explorada. Então, para mim foi bastante proveitoso. Obrigado pela atenção de sempre. Valeu!